Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Aprendi, o vídeo é sobre democratas versus republicanos. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha para nos ajudar, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com a galera e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? Democratas e republicanos. Ambos são partidos dos Estados Unidos. Antigamente, eram os únicos dois partidos de lá, porém hoje em dia surgiram novos e mesmo assim, os democratas e os republicanos ainda são os maiores partidos. Ambos defendem ideologias diferentes para governo, economia e direitos civis. Por exemplo, a filosofia democrata acredita na maior intervenção por parte do Estado na economia e tem sua filosofia mais liberal, enquanto a filosofia republicana acredita na liberdade individual, nos direitos e nas responsabilidades. Mas para ficar ainda mais fácil de entender, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu cada partido. Por exemplo, o Partido Democrata surgiu nas facções antifederalistas da época da independência americana do domínio britânico. Essas facções foram organizadas por Thomas Jefferson, James Madison e outros oponentes dos federalistas em 1792. Já o Partido Republicano é mais novo do que o Partido Democrata e só foi fundado em 1854 por ativistas da expansão anti-escravista. Esse partido só ganhou relevância de fato com a eleição de Abraham Lincoln, o primeiro presidente republicano. E agora, para ficar ainda mais fácil, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças dos dois partidos. Como, por exemplo, a diferença da filosofia democrata, que é liberal, de esquerda, e a filosofia republicana, que é conservador, de direita. As ideias econômicas da democrata defendem a existência de um salário mínimo e que os impostos sejam maiores para quem tem renda mais alta. Já a ideologia econômica dos republicanos defende que os salários devem ser estabelecidos pelo mercado e que os impostos devem ser iguais, independente da arrecadação. Já as ideologias sociais democrata é baseada na responsabilidade comunitária e social, enquanto a republicana é baseada nos direitos individuais e na justiça. O posicionamento de impostos a partir do Partido Democrata é progressivo, ou seja, quanto maior o rendimento, maior tem que ser a tributação. Já para os republicanos, ele defende a mesma taxa de imposto para todos, independente da renda. Geralmente, se opõe ao aumento dos impostos para os mais ricos. É válido também falar um pouquinho dos lados que os partidos tomam em questões que são consideradas, por exemplo, polêmicas, como o casamento gay. De um lado, a gente vai ter os democratas apoiando, apesar de não ser de forma absoluta, e do outro lado, a gente vai ter os republicanos que não vão apoiar, apesar de também não ser de forma absoluta. Por exemplo, também o aborto. De um lado a gente vai ter os democratas apoiando a legalização e do outro lado a gente vai ter os republicanos que vão ser contra a legalização do aborto. E vamos falar um pouquinho também das cores que tanto representam esses dois partidos. De um lado temos o democrata, representado pelo azul, e do outro lado os republicanos, representado pela cor vermelha. E se você está curioso para saber por que o burro representa o democrata e o elefante representa os republicanos, eu vou te falar um pouquinho dessa história. Ambos foram criados na década de 1870 pelo chargista Thomas Nets. Nets, ao redatar os democratas na forma de um burro, queria transmitir a ideia corrente entre os próprios membros do partido que viam o animal como um símbolo de firmeza, arrojo e teimosia, ao contrário do que diziam os republicanos, que usavam a imagem do burro para satirizar os democratas. O mesmo ocorreu com o elefante. Os democratas, para satirizar os republicanos, usavam a imagem do elefante para dizer que os republicanos eram pomposos, arrogantes e soberbos. Todavia, os republicanos aproveitaram esse símbolo para dizer que o partido deles tinha força e dignidade, assim como os elefantes. Então, pessoal, eu espero que tenha dado para entender mais ou menos qual é a diferença dos partidos, o que é o republicano e o que é o democrata e o que cada um defende e simboliza. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu espero muito ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.